Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana em que a lei laboral, um tema que andava aqui, não digo necessariamente aos trambolhões, mas foi andando de mão em mão e de negociação em negociação, de ronda em ronda, quase desde o verão passado, quando a Ministra o lançou, acabou ontem por chegar ao fim sem qualquer acordo. Não se sabe exatamente, ainda não se percebeu o que vai acontecer de seguida, é provável que siga para o Parlamento, mas não se vê como pode ser ou não aprovada. Este tema levanta um outro um pouco mais vasto, que é se um governo minoritário consegue ou não levar à frente reformas que considera fundamentais para o desenvolvimento ou para o aumento da economia. É um tema mais aberto, para o qual partimos a partir deste tema mais fechado, mas que andou muito na boca do mundo nos últimos meses e seguramente vamos continuar a discutir nas próximas semanas. E para discutir a legislação laboral e também as possibilidades de um governo minoritário, convidámos a Ana Mendes Godinho, ex-ministra do Trabalho de um governo socialista, o Pedro Gingeiro de Nascimento, que é secretário-geral de uma associação chamada Business Roundtable Portugal, o Paulo Baldaia, que é jornalista e comentador da SIC, e o Pedro Gomes Sanches, que é gestor e comentador SIC também. Há temas que nem merecem discussão, porque no fim do dia dizem todos o mesmo. O N-Perf Speed Test reconheceu a rede de fibra da Digi como a mais rápida de Portugal. Do que é que estás à espera? Escolhe já uma velocidade à tua medida. Adere em digi.pt ou através do 923 30 90 30. Digi. Liberdade de escolha. Pedro Gingeiro de Nascimento, começava por si. Eu li uma entrevista sua, por acaso hoje à tarde, onde dizia que o grande problema da economia portuguesa é ter excesso de pequenas empresas e, portanto, é uma questão de escala e que enquanto as empresas forem tão pequenas não é possível nem aumentar a produtividade nem subir os salários. Partindo daí, acha que a grande atenção que foi dada às alterações do pacote laboral se calhar são o menos, ou isto era o que poderia ajudar a melhorar a nossa economia? Bem, de facto, os números mostram isso. Não é? Mostram que nós temos mais 47% de pessoas que trabalham para microempresas do que a média da União Europeia e temos menos 41% de pessoas que trabalham para grandes empresas do que a média da União Europeia. Costumamos dizer que o país é um país de PMEs, mas nas PMEs nós temos só mais 3% do que a média da União Europeia. Portanto, não é assim tão diferente. A diferença está nas micros e nas grandes. Porque é que isto é relevante? As micros em Portugal pagam cerca de 1.050 euros, em média, e as grandes em Portugal pagam cerca de 1.700 euros, em média. Portanto, Estamos a falar de ordenados brutos. Estamos a falar de ordenados brutos. Esta diferença mostra bem porque é que Portugal tem um problema de produtividade, porque é que temos um problema de salários baixos. Nós temos muitas empresas muito pequenas, que não têm escala, não têm capacidade de investir, quer seja investir em máquinas, quer seja investir em inovação, quer seja investir nos seus empregados, nas qualificações dos seus empregados. E temos muito poucas das outras maiores. Portanto, nós temos, de facto, um problema estrutural no país que tem levado a que fiquemos assim. Então não era esta alteração à legislação laboral que ajudaria a resolver o problema? As alterações no mercado laboral, nós temos sobretudo um problema de dualidade do nosso mercado laboral. Aliás, até mais do que dualidade, nem sei como dizê-lo, mas nós temos 3 mercados laborais que quase não se cruzam, porque temos no setor privado os contratos sem termo e os contratos a prazo, e depois temos o setor público que tem regras totalmente diferentes. E quem está num não vai para o outro e vice-versa. E, portanto, nós não temos um mercado laboral, temos vários mercadinhos laborais. Este funcionamento... Então quer dizer, há falta, mas aí confirma-se que há uma falta de maleabilidade, ou seja, há 3 mercados que funcionam cada um à sua maneira de uma forma um bocadinho estanque, é isso? E pior do que isso, temos um mercado, portanto, temos um funcionamento do mercado laboral que protege bastante quem está já no mercado, mas faz isto à custa de desproteger quem não está no mercado, os desempregados e os jovens. E é isto que leva a que nós tenhamos, de facto, uma percentagem de trabalhadores com contratos a prazo muito superiores a outros países. Aqui só alguns números. Nós temos nos jovens 36,7% entre os 15 e os 29 anos contratos a prazo. Este número na União Europeia são 31%. Na Dinamarca, por exemplo, são 25%. Já nos adultos, nós temos o dobro da Dinamarca, 11,9% contra 6%. E portanto, é esta falta
funcionamento único do mercado de trabalho que depois cria muitas dificuldades. Não é só a questão, nós temos que ver que os contratos a prazo não penalizam só os jovens por ser um contrato a prazo, mas não dão acesso, por exemplo, a créditos à habitação. E, portanto, estamos a empurrar os jovens para ficarem em casa dos pais ou para a imigração, como temos visto. E por isso, este é, de facto, uma limitação muito significativa. E o pacote laboral, o que é que achava que podia sair dali? Foi mau ter sido chumbado ou acha que isso é uma questão menor? Acho que não resolvia este problema da dualidade do mercado de trabalho e, portanto, seguramente tinha um conjunto de outras pequenas melhorias de flexibilidade que também é muito importante para o mercado. Nós não podemos pensar que a proteção do posto de trabalho é equivalente à proteção do trabalhador, porque as medidas ativas de emprego que o IFP faz e tenta fazer, e com quem o BRP, aliás, com o programa Promove, tem vindo a trabalhar, mas que podem ser melhoradas. O exemplo da Dinamarca é precisamente esse, é um sistema que dá segurança, mas dá flexibilidade. E nós precisamos de flexibilidade, não é para despedir. Nós precisamos de flexibilidade para as empresas poderem ajustar, para se poderem adaptar, para poderem adaptar-se ao mercado que está em constante mutação. Estamos a viver profundas alterações no mercado de trabalho, profundas alterações de tecnologia e, portanto, se não deixarmos as empresas adaptarem-se, elas vão acabar por estagnar e morrer. Que eu queria pegar para perguntar à Ana Mendes Godinho, já foi responsável pela pasta do trabalho em governos anteriores. Este processo público nasceu torto, a verdade é essa, no verão passado. Discutiu-se ali durante uma série de tempo uma série de questões ligadas à amamentação, ao luto estacional, etc. A UGT não foi posta, enfim, a bordo logo ao princípio, portanto, já todos sabemos como é que nasceu. E que isto inquinou um pouco o processo. A minha questão é, como dizia o Pedro, isto é absolutamente evidente, nós estamos numa das alterações mais profundas, se vemos a história da tecnologia dos últimos, enfim, de sempre. É provável que isso provoque alterações no mercado de trabalho e no trabalho muito, muito grandes. E a minha questão é, tendo havido um processo que não nasceu bem do ponto de vista politicamente, não estamos a desperdiçar uma oportunidade, apesar de tudo, de ajustar um pouco a lei àquilo que são os tempos atuais e por causa de uma questão política que não correu bem, de repente estamos a deitar fora o bebé com a água do banho. Bem, antes de mais, acho que é evidente para todos nós estamos a viver momentos de transição que nem sabemos todos como é que vão evoluir, seja da demografia, a questão demográfica, da longevidade, do tempo que as pessoas vão estar no trabalho e como os próprios locais de trabalho se têm que adaptar e as competências das pessoas ao longo da vida, a questão da transição ambiental, a questão da transição digital. É evidente que estamos perante convulsões imensas. Aliás, o World Economic Forum aponta para desaparecimento de cerca de 90 milhões de postos de trabalho e criação de 170 milhões novos. O que, à partida, até poderia ser uma oportunidade do ponto de vista de aproveitarmos, então, quais são estes perfis novos que precisamos e vamos apostar claramente aí. E essa é a minha inquietude, porque eu acho que estamos a perder um momento decisivo em que nós tínhamos mesmo que ter outro tipo de visão para aquilo que o mundo do trabalho precisa, como aliás disse aqui o Pedro Gengeira, e aliás conhecemos bem porque lançámos em conjunto o Promove, que é um programa extraordinário que só precisa de escalar e de chegar a mais pessoas. Vou explicar rapidamente, é um programa de reconversão de trabalhadores para novas competências, portanto é espetacular, foi feito em conjunto com as empresas, com muito orgulho, lançámos-lo em plena pandemia. Conseguimos em plena pandemia fazer esta reforma, e sim, uma reforma completamente transformadora de muitas vidas. Mas porquê que é a minha inquietude? Acha que é importante mexer na legislação laboral, abri-la exatamente a esses novos desafios. Vou apanhar exatamente aquilo que o Pedro Gengeira disse, que foi o problema que este pacote laboral, apresentado como uma reforma, eu chamaria uma contra-reforma, porque verdadeiramente o que ele faz é tentar arriscar todas as normas da Agenda do Trabalho Digno, em vez de andar em frente, para o passo em frente, que eu acho que é mesmo o que é o passo preciso, e que não é necessariamente até muitas vezes a legislação laboral. A legislação laboral também, por exemplo, dou-vos um exemplo. O Acordo de Rendimentos, celebrado em 2022, e que, aliás, este Governo atualizou, e muito bem, acho que é um princípio de que estas mudanças estruturais que o país precisa devem ter continuidade e ser assumidas pelos vários, previa, por exemplo, a criação do mecanismo da reforma a tempo parcial. Um bocado para responder às questões do desafio da longevidade. Até agora nada feito. Ou seja, o que eu quero dizer, previa também... Nada feito porquê? Não sei, este governo não concretizou. O Pedro dizia bem, medidas, por exemplo, direcionadas aos jovens, como tem a Dinamarca e a Suécia. Uma das coisas que tínhamos no Acordo de Rendimentos, por exemplo, era uma medida direcionada aos jovens, aliás, lançámos na altura medidas de apoio e contratação aos jovens,
com resultados evidentes na diminuição do desemprego jovem e na diminuição da precariedade. O Pedro não disse, mas eu digo. Em 2015 a precariedade jovem era de cerca de 65%. Precariedade, estamos a falar de contratos a prazo, é isso? Sim, desculpem o termo às vezes. Também. Mas tínhamos 65%. A verdade é que conseguimos uma redução muito grande. Não nos chega, claro que não, temos que ser mais ambiciosos e mais longe. Mas, por exemplo, estava prevista uma medida para apoiar a transição, educação, formação e emprego. No fundo, para permitir que quando os jovens acabam de estudar conseguem rapidamente entrar no mercado de trabalho, por exemplo, com medidas como a Dinamarca tem. Que são, no fundo, medidas ativas, chamam-se medidas ativas de emprego direcionadas. É isto que nós precisamos. Mas isto é mais difícil do que rasgar simplesmente linhas de uma legislação laboral. Ou seja, qual é o problema deste pacote laboral? Chamo-lhe contra-reforma, porque é mesmo riscar aquilo que foi. Sim, mas não se pode aproveitar a discussão para as discussões das leis, existem, dos projetos para... Mas o problema é que, o grande problema deste pacote é que ele não teve uma visão inicial para que é que ele vinha servir e quem. Ou seja, não tem uma resposta à pergunta: como é que este pacote laboral vai responder à precariedade jovem? Vai agravá-la porque vai passar a dizer que os jovens, uma modalidade para contratar jovens é contrato a termo. Mas, Ana, deixa-me só perguntar-lhe uma coisa. Não é possível o Partido Socialista, uma vez que a discussão agora vai continuar, vai passar para o Parlamento, é possível o Partido Socialista apresentar as suas propostas e exatamente sugerir algumas das coisas que a Ana está aqui a sugerir? Mas a minha pergunta é, quando tem uma proposta em que todas as medidas que ali estão naquela proposta são umas medidas de riscar exatamente o progresso e as conquistas que foram conseguidas do ponto de vista de modelo laboral da nossa sociedade, que não tem em conta nada do que são as novas tendências. E eu pergunto, para que é que temos uma proposta destas em cima da mesa? Ou seja, o que isto exigia, e eu lanço aqui o repto, era de facto uma discussão, essa sim alargada, sobre uma visão do que é que nós pretendemos do ponto de vista até de medidas, seja da questão de incentivo direto aos jovens, especializadas, investimento nas qualificações. Dou-lhe outro exemplo concreto. Mas o facto da UGT ter estado contra este pacote laboral obriga a que o Partido Socialista no Parlamento não esteja disponível para tentar alterar este pacote e introduzir propostas mais positivas do vosso ponto de vista? Não, o problema deste pacote é que ele é um pacote contra os trabalhadores. E, portanto, quando há um pacote... Portanto, o PS deve estar contra mesmo no Parlamento? O PS disse sempre, faz parte também dos seus princípios, que não será o partido que vai defender propostas que são retrocessos civilizacionais. Propostas são contra os trabalhadores ou são contra alguns dos trabalhadores dos vários mercados de trabalho? São propostas contra os trabalhadores. Vamos às propostas concretas. Passar a dizer que ser jovem é uma forma de contratação. Deixa-me só pegar só aqui precisamente isto que o Ricardo estava a dizer. A conversa aqui ao Pedro e ao Paulo. Mas que é esta questão de se de facto as propostas são para uns ou para todos ou para outros. E esse é um dos problemas do nosso enquadramento laboral, que de facto existem uns e outros. E, portanto, nós temos uma parte da população ativa que está protegida, precisamente, e depois temos um conjunto que são os outsiders, que estão desprotegidos. Portanto, nós pensamos que, de facto, a solução também não passa por ter depois uma oferta para os jovens e uma oferta diferente para os menos jovens, porque aí continuamos a vincar a dualidade do mercado de trabalho. Nós temos de ter uma oferta que funcione para todos. Pedro, esta proposta vai dizer que só por ser jovem deve ser contratado a termo. Quer dizer, isto é agravar a dualidade. Não pode ser nem isso, nem ter um pacote especial para que se possam contratar os jovens. Tem que ser igual contratar um jovem ou contratar um menos jovem. Também não se pode voltar a dizer que um trabalhador por estar em outsourcing não tem as mesmas regras que um trabalhador que não tem outsourcing. E essa é uma das medidas que aqui está, que não se fala muito. Porque uma das coisas que a Agenda de Trabalho Digno vai dizer foi, independentemente do tipo de contrato que a pessoa tem, se está a fazer exatamente a mesma função que tem do trabalhador ao lado, tem as mesmas regras. E volta-se atrás nisto. Porquê? Perguntar, Pedro, é uma oportunidade perdida? A lei laboral ia no sentido de responder a problemas atuais ou era mais uma tentativa de resposta a temas que se discutiu há uns anos e com os quais a Ministra não concordava? Nós temos um mundo novo. Já algumas coisas foram ditas aqui sobre isso e a referência ao relatório do Fórum Económico Mundial é importante. Acrescenta esse relatório que 22% dos postos de trabalho mudarão até 2030, que é já aí ao virar da esquina. E que 39% das competências vão mudar. Sim, temos um mundo novo, mas temos um país atrasado, com um grande déficit de produtividade. Nós estamos muito abaixo da produtividade média da União Europeia
e a União Europeia está a 70% da produtividade dos Estados Unidos, sendo que essa distância não tem vindo a encurtar, tem vindo a aumentar. E depois, do ponto de vista da competitividade, nós estamos, segundo uma escola de gestão suíça, o IMD, estamos em 37º lugar num ranking de 69 economias. Ou seja, temos aqui assim problemas graves do ponto de vista da produtividade e da competitividade. Estamos muito atrasados até no mundo antigo e estamos ainda mais atrasados e a aumentar as nossas debilidades neste mundo novo. O que é que eu acho da reforma laboral? Eu acho que a reforma laboral, eu acho um entusiasmo excessivo chamar-lhe contra-reforma e acusá-la de reversão, enfim, relativamente ao Partido Socialista. Retrocesso civilizacional, eu acho excessivo, e do ponto de vista das reversões, o Partido Socialista tem muita experiência em fazer reversões de legislação de governos anteriores. De cortes, é verdade. Reverter os cortes. O que é que eu acho desta reforma laboral? Acho que ela não é perfeita, está muito longe de ser perfeita e está muito longe de ser completa. O problema da produtividade e da competitividade é multidimensional e eu, simplificando muito, dividia, para facilitar aqui a nossa conversa, em 4 blocos. A questão do capital humano e da organização do trabalho. Nós temos um mercado laboral altamente rígido, porventura menos rígido só do que França e Luxemburgo, face aos países da União Europeia. São dados da OCDE. Temos uma fraquíssima mobilidade laboral. Entre empresas sem grande escala, e isto aqui assim, adicionando alguns dados ao que o Pedro estava a dizer, nós temos 1,5 milhões de empresas que empregam 4,7 milhões de empregados, e aqui se vê como temos um mercado muito pulverizado. Empresas pequenas não ganham escala, não podem crescer, pagam menos, são menos inclusivas, têm menos oportunidade de carreira, têm menos oportunidade de desenvolvimento de competências. Depois temos um outro bloco, que é o do investimento, tecnologia e inovação. Nós investimos 1,7% do PIB em inovação e desenvolvimento. A média da União Europeia é 2,24%, a média dos Estados Unidos é 3,45%. Portanto, aqui também estamos Pedro, em déficit. então sim, é um país atrasado. Falta um bloco. Faltam 2 blocos. Já deste 3. O capital humano e a organização do trabalho, o investimento, a tecnologia e a inovação. Do ponto de vista do investimento, nós temos tido algum investimento estrangeiro, mas boa parte dele é imobiliário, não é um investimento produtivo. Depois temos a questão da concorrência, da escala e da dimensão das empresas, e tem a ver com isto, a necessidade de haver incentivo ao crescimento das empresas. E depois a questão das instituições da justiça e da fiscalidade. A justiça é um imposto invisível, encarece o investimento, aumenta o risco, reduz a confiança, premia os prevaricadores. A fiscalidade, nós temos uma carga fiscal superior... Não é carga fiscal, é a penalização do sucesso. Também. Aliás, temos um tax wedge que basicamente mede a eficácia salarial pior do que a média da OCDE. Então achas que este pacote laboral é o quê? É um amendoim para resolver um problema? Então, era aí que eu estava. É incompleto, é imperfeito, é um pequeno passo. E acho que é um pequeno passo importante, designadamente naqueles pontos que têm oposto tanto o Governo, os patrões e a UGT, e provavelmente entre nós também, que é a questão do outsourcing, do banco de horas, da reintegração após litígio e dos contratos a prazo. É importante, porque é importante ter noção. Nós normalmente dizemos que a economia está quase em pleno emprego, mas temos 18% de desemprego jovem. E há, de facto, uns e outros, neste momento, o que vale a pena discutir não é tanto entre patrões e empregados, pessoas que já estão a trabalhar, são aqueles que estão fora do mercado, que têm menos oportunidades de acesso. Mas diz uma coisa, já percebemos que o Partido Socialista não está muito interessado em associar-se a esta legislação laboral. Tu tens confiado nas vantagens da AD contar com o Chega e com o IEL para aprovar a legislação no Parlamento? Mantens essa esperança depois de ouvires André Ventura dizer que só viabiliza este pacote se baixar a idade da reforma? Eu acho que isso é uma coisa que, porventura, fará muito sucesso entre um segmento importante dos eleitores do Chega, mas eu acho que isso é de uma irresponsabilidade atroz. Nem sei por onde começar. Nós temos aqui vários dados. A idade da reforma está em 66,9 meses.
é calculada, e a Ana ajudará, a partir da esperança média de vida aos 65 anos. Em 2020 era mais 16 anos, em 2024 era mais 20. Tem vindo a aumentar, e isso é bom, mas isto coloca-nos um problema do ponto de vista da sustentabilidade da segurança social. As projeções são discutíveis, mas há projeções que apontam para taxas de substituição em 2050 na casa dos 50%, dos 40%. O que é que queres dizer? O que é uma taxa de substituição? A taxa de substituição é aquilo que eu vou ganhar no meu primeiro mês como pensionista vis-à-vis aquilo que eu ganhava no meu último salário. Sim, mas são estas projeções são discutíveis. Porventura poderá não ser tão dramático. Mais altas da Europa, aliás. Porventura não será tão dramático, mas há uma reforma também da segurança social que importa fazer. O Governo já disse que não vai fazer nada. Porque basta olhar para os dados demográficos para nós percebermos que um regime não é exclusivamente, mas quase exclusivamente assente na ideia de repartição, é um regime condenado à insolvência ali à frente. Portanto, há um conjunto, já foi ultrapassado. Há um conjunto... Não está. É preciso apostar aqui numa transição do sistema de repartição para um sistema misto com uma componente mais forte de capitalização, reforçar outros pilares, pensar, por exemplo, na diversidade de fontes de financiamento. Bom, isto tudo para dizer que propor como contrapartida para aprovar este pacote laboral uma redução da idade da reforma é, do ponto de vista da sua habilidade, uma grande irresponsabilidade de André Ventura. E isto coloca aqui, eu acho que de alguma maneira, deixa-me fazer aqui um comentário político um bocadinho à margem desta discussão, eu acho que André Ventura deu um presente a todos os atores políticos. Sim. Ao Presidente da República, porque o isentou de se confrontar com o pré-anúncio de vetos, ao PS e ao GT, porque podem reclamar em face do chumbo da falência desta tentativa de reforma vitória, e a Luís Montenegro, que pode continuar a reforçar a sua tese do não é não. E, portanto, enfim, nós estamos aqui num impasse. O que é pena é que, normalmente, começamos a discutir isto a partir dos atores políticos e menos das políticas em concreto. Okay. Paulo, tu achas que há condições para ultrapassar este impasse no debate que vai começar agora no Parlamento? Eu acho que há, e acho que o Chega vai estar disponível para fazer essa discussão e arranjará maneira de a fazer. Vamos ver que proposta de lei é que vai chegar primeiro ao Conselho de Ministros, depois ao Parlamento. Seguramente não será o anteprojeto que foi apresentado, que o Presidente da República disse que vetaria se lhe chegasse alguma coisa parecida com aquilo, e eu acho que o Chega encontrará maneira de, se entender que há vantagem eleitoral, ou junto dos seus eleitores, de aprovar uma nova legislação, fará. Qual é o problema que nós estamos a assistir? O diagnóstico, nós somos todos muito bons a fazer diagnósticos. O país faz muito bem diagnóstico, já todos sabemos qual é o problema da economia, mas quando olhamos para este anteprojeto de legislação laboral, que de facto está a reverter algumas das coisas da Agenda do Trabalho Digno, que fez o mesmo em relação a alterações que tinham sido feitas no tempo da Troika. Portanto, quando andamos a fazer maiorias à direita, depois à esquerda, depois à direita, o que andamos a fazer é reverter cada um o que estava feito para trás. Mas seguramente esta proposta do Governo não está a resolver os problemas que o Pedro, por exemplo, enunciou. Não resolve quase nada do que ele estava a dizer, que é o problema da economia portuguesa. Eu aí já nem entro nessa discussão, mas seguramente não resolve os problemas que foram enunciados da economia portuguesa. E portanto, era útil que fosse possível, cada vez que houvesse vontade de reformar, e eu percebo que há necessidade até de reformar a legislação laboral num mundo que está a necessitar. A grande questão hoje para os jovens que chegam ao mercado de trabalho é a capacidade de adaptação. Já lá vai o tempo em que tínhamos o emprego para a vida. A profissão para a vida também já desapareceu. E, portanto, nós estamos absolutamente necessitados de reformar a legislação laboral. Reformar o mundo do trabalho não é apenas a legislação laboral, mas era preciso que quem quiser fazer isso explique
faça este diagnóstico e explique. Para resolver este problema, vamos fazer esta alteração à legislação laboral. Nada Mas tu disso foi tiveste os feito. empresários, são os empresários que pedem estas alterações. Vários. Falam da necessidade exatamente de A maioria dos flexibilizar. empresários também disseram que não é o principal Isto não problema da resolve. economia. Não resolve. Olha, e não é? tu falaste do Presidente da República. O Presidente da República o que disse em campanha eleitoral foi que não promulgaria uma lei sem um acordo na concertação. Vamos Foi um bocadinho mais complexo que isso. Achas que o Presidente, tal como André Ventura, pode dar uma cambalhota e promulgar uma lei que não teve acordo na acho que concertação? vamos ter todos que revisitar exatamente o que disse o Presidente da República, porque o Presidente da República começou por se referir à questão do anteprojeto como o conhecia e depois falou também sobre a necessidade de haver concertação social. Não houve, mas nada invalida, como vimos até pela UGT, que haja uma aprovação no Parlamento e a UGT venha a dar o seu voto favorável. É isto que a UGT está a dizer, neste exato momento, no dia em que estamos a falar, que admite que vai para o Parlamento, vai falar com todos os grupos parlamentares, dizendo o que considera que é absolutamente necessário que mude na proposta do Governo. Portanto, se chegarmos lá, eu acho que o Presidente da República pode promulgar a lei. Mas mesmo que a vete, isso não impede que ela volte ao Parlamento e seja novamente aprovada pela mesma maioria, sem alterações, e o Presidente fica obrigado a promulgar. A questão é sempre esta, é que se não houver um consenso mais alargado, quando a maioria voltar a ser de esquerda, porque isto é cíclico, não vamos passar os próximos 100 anos com uma maioria à direita, quando voltar a haver uma maioria da esquerda, a esquerda vai voltar a fazer o que fez com a agenda de trabalho digno e a direita voltará ao mesmo. Queria perguntar aqui ao Pedro Gomes Santos, só alargar ligeiramente a discussão, se este tema da reforma liberal é a prova de que um governo minoritário não consegue fazer reformas, ou se é apenas uma coisa que correu mal ao governo, porque ao mesmo tempo, por exemplo, na área do licenciamento e do tema, por exemplo, que se passa com o Tribunal de Contas e outros, o governo está a avançar com uma série de coisas que são, de alguma forma, reformas. E são reformas importantes. Por exemplo, o licenciamento é um dos pontos mais complicados da economia portuguesa. No resto da Europa, ou nos entraves. Nós não conhecemos, assim, enfim, temos alguns casos, mas não conhecemos grandes casos de maiorias absolutas de um só partido. E há uma necessidade... Ainda hoje em Inglaterra houve uma mega fragmentação. É verdade, eu escrevo sobre isso no Expresso. Do sistema partidário, em eleições locais. Nós temos aqui um problema particular em Portugal, que é, nós passamos de um sistema bipolar, não digo bipartidário, mas bipolar, porque sempre havia alianças à direita e à esquerda, do PSD com o CDS e do PS, com apoios de partidos à sua esquerda, para um sistema tripolar, onde os vasos comunicantes são tão exíguos, que quase não se consegue formar uma maioria. Mas isso não deve impedir um governo minoritário de ter ímpeto reformista e de ter coragem política. O problema, e eu estava há pouco a dizer isso, é que nós discutimos normalmente mais o parceiro primeiro do que as políticas que de facto queremos implementar. E há uma outra coisa, premiamos muito, até nós aqui assim nos espaços de comentários, premiamos muito a tática dos pequenos passos do que a visão global, a estratégia do caminho. E aquilo que eu estava a dizer sobre a reforma laboral, e eu também acho que ela não dá resposta a todos os problemas que eu identifiquei. É um pequenino passo. Qual é a minha maior crítica? A minha maior crítica é isto não estar enquadrado numa visão global, com um conjunto de outras reformas que pudessem mudar estruturalmente o país deste Ou seja, ponto que este de vista. projeto tivesse vindo num pacote maior, trouxesse uma visão económica diferente. Designadamente com metas. Nós devíamos ter aqui assim um horizonte de melhoria da produtividade, de melhor posição nos rankings da competitividade. E isto só se faz com uma visão integrada, com uma política, com coragem para a apresentar. E depois os atores posicionam-se. E isto pode resultar em que os atores se posicionam em face da razoabilidade da proposta favoravelmente ou expor as suas hipocrisias. Portanto, o eleitorado também fica a conhecer o que é que pode contar com cada um. Obrigado, isso aí parece-me um elogio. Para o Pedro é um elogio. Para mim é um elogio. Deixa-me dar uma nota sobre o Presidente da República e sobre o veto ou não veto. As condições que o Presidente da República impôs para promulgar foi: a lei não podia aparecer tal qual ele a conheceu em dezembro, e a lei nós não sabemos exatamente que proposta é que vai aparecer, mas a Ministra há poucos dias deu a entender que ia incorporar um conjunto de negociações. Portanto, este critério não está verificado.
A preocupação de António José Seguro era também que houvesse um maior equilíbrio entre trabalhadores e empregadores, e esse equilíbrio vis-à-vis, repito, a proposta que era conhecida em dezembro foi melhorado, e depois reclamavam um acordo, que enfim não foi, mas o acordo é uma de 3 condições. Portanto, eu acho que, de alguma maneira, o Presidente poderia promulgar a lei, mas não sei se passará no Parlamento. Pedro, o Pedro está à frente de uma associação que representa... Outro Pedro. 40, o outro Pedro, exatamente. 40, para além do Pedro Passos Coelho, 40 das maiores empresas portuguesas, provavelmente concorda com isto que o Pedro Gomes Santos acabou de dizer, que não é só um problema da legislação laboral, há um problema fiscal, há um problema de fiscalidade e há também um problema de burocracia. E um problema na justiça, muito sério, como o Pedro também referiu. Sim, nos tribunais administrativos e um fiscais. problema no sistema de insolvências. Ou seja, esta perspectiva de que falta aqui arrojo e de que falta uma visão estratégica, partilha disto, olhando para este governo? Partilho que falta, não é deste governo, falta para o país. Nós, de facto, temos um país parado há mais de 20 anos, temos um país que cresce muito pouco dinâmico, e a legislação laboral que temos, tal como a questão dos licenciamentos, tal como a questão das insolvências, levam precisamente a que as empresas não se mexam, que investam pouco, que não sejam reestruturadas, que não se consigam adaptar. Esse é um problema. Agora, há pouco perguntava também ao Pedro sobre, o outro Pedro, sobre se um governo com minoria podia ou não podia, conseguia ou não conseguia liderar. Eu parece-me que em Portugal nós temos uma certa confusão sobre quem faz o quê para fazer o país andar para a frente. Primeiro, quem cria riqueza são os privados. Isso é bom que seja claro para todos. Agora, o Estado, o Governo, a Assembleia da República, e que são os órgãos que criam as leis, esses devem criar o contexto. Mas depois há uma parte muito relevante que é toda a administração pública que executa as leis. E nós temos, infelizmente, uma parte significativa da administração pública que, para além de executar a lei, interpreta a lei. E como o sistema de justiça depois não funciona, temos um problema. Portanto, nós temos aqui, muitas vezes, regras que são criadas... O Estado a paralisar, no fundo, também a atuação da economia, é isso? Isso, claramente. Mas nós temos muitas vezes... Isso é o que se nota agora nesta tentativa de reforma do Tribunal de Contas, por exemplo, no tema e outras, e com a APA e o ICNF, etc. Mas nota-se em tudo. Enfim, pegando num exemplo laboral, conheço uma fábrica que tem uma unidade que trabalha em 3 turnos e outra que trabalha em 2 turnos. Tem um aumento de procura, quer contratar mais 100 trabalhadores para poder passar a 3 turnos. Tem que fazer um pedido à autoridade para as condições de trabalho. É a mesma fábrica, a mesma empresa, já tem 3 turnos num lado. Está há mais de um ano à espera de resposta. Quando vier a resposta, e é para contratar pessoas. Queremos todos contratar pessoas, queremos todos exportar mais, mas afinal, não. Então, na sua perspectiva, a prioridade das prioridades provavelmente é mesmo reformar o Estado? A prioridade é liderar o que é que nós queremos para o país. Nós precisamos ter ambição para o país. Não, esta história de estarmos sempre a querer convergir. Convergir é chegar à média e nós ficamos sempre um bocadinho abaixo. Portanto, andamos aqui há 40 anos a tentar convergir para a média europeia e, que surpresa, estamos abaixo da média europeia. Pensem, enfim, num dos nossos... Agora vamos outra vez, eu sei que é pouco, mais um ano, já são vários anos seguidos em que crescemos mais que a média europeia. Mas um bocadinho. Eu comecei a dizer isso, mas estão, agora, já são vários anos seguidos, são 4 ou 5 anos seguidos. Não é só devagarinho que vai ao longe. Nós desde a pandemia, praticamente. Nós, nesta década, crescemos 29,6%. Na década, não. Desde o início do século, não vale a pena contar o princípio do 29,6%. século. Começar em 2013. Não, vale. Temos é ver os intervalos diferentes. Não, vale a quando pena. É que crescemos. Nós temos é que nos comparar com os outros. Isso, certíssimo. Se nós nos compararmos com a Polónia, a Polónia cresceu 4,8 vezes mais do que Portugal no mesmo período. Teve os mesmos problemas que nós tivemos, mas resolveram-nos de outra forma. E basta nós pensarmos, enfim, numa das figuras nacionais, o Ronaldo. O Ronaldo, enfim, nasceu num sítio afastado do país, não quis ser o melhor jogador de futebol ali do bairro. Quis ser o melhor jogador de futebol do mundo. Esse é o tipo de ambição que nós temos que ter. Segundo, nós temos que ter agência, temos que achar que somos nós que fazemos o país que vamos ter.
não é ficarmos à espera dos fundos comunitários, das prioridades que Bruxelas vai definir. Nós é que temos que definir as nossas prioridades e ir atrás delas e fazê-las e executá-las, não ficar à espera de ninguém. Terceiro, sentido de urgência. Isto não é para os nossos netos, como dizia a Helena Sacadura Cabral aqui há uns anos numa conferência nossa, é mesmo para nós. E com este sentido de urgência temos que executar. Isto não tem nada a ver com maiorias parlamentares nem com a Constituição da República Portuguesa. Isto tem a ver com cultura, hábitos de trabalho e cultura liderança. de execução e liderança. A Ana esteve num governo com maioria absoluta. Sentiu uma grande diferença? Acha que é necessário um governo com maioria para conseguir Deixe-me avançar? fazer só aqui um resumo da conversa até agora, porque eu acho que, sinceramente, sinto que subscrevemos todos aqui grandes princípios e estamos de acordo. Subscrevemos que... Vai trazer para aí já a lei laboral, a gente fecha já aqui. Temos um problema de já produtividade, acho que é evidente para todos nós temos um problema de produtividade. É evidente também, acho que também chegámos todos aqui à conclusão que não é esta legislação laboral que resolve. Já agora um parênteses, só para clarificar. Já ontem clarifiquei e volto a dizer, não existe nenhum índice único sobre a rigidez laboral na OCDE, existem sobre vários indicadores. Num dos indicadores estamos em terceiro lugar, no despedimento individual, nos outros todos até estamos a meio da tabela, até em situações em que, por exemplo, a Holanda, que tanto gostamos de citar, está até como mais rígida que Portugal. Portanto, é só para... Às vezes usamos parangonas que verdadeiramente não são reais. Escolhemos aqueles que nos interessam mais. Não estou a escolher nenhuma, estou a dizer todas. Estou-lhe a dizer todas. Mas, Ana, o Partido Socialista governou quase 9 anos e, por exemplo, no Estado, o que é que mudou verdadeiramente? Esta sensação de um país parado, de um país estagnado, em que está um ano à espera de uma autorização para poder pôr mais um turno numa fábrica, isto é uma coisa impensável. Vou-lhe dizer de outra forma, que é, nós também estamos só aqui a ver o copo talvez meio cheio, meio vazio, ou meio cheio, não percebo bem, mas eu vou olhar para alguns números, que apesar de tudo eu acho que nos obrigam a pensar. Se nós olharmos para a evolução do mercado de trabalho, desde o acordo de rendimentos, eu acho que foi ali um bocadinho o grande clique, foi do acordo de rendimentos celebrado em 2022, e depois com a agenda de trabalho digno em 2023, mas acho que a grande marca foi o acordo de rendimentos, em que, e bem, o Pedro lembra-se bem, aliás, convergimos numa iniciativa conjunta de lançamento do Pacto para o Emprego Jovem, que foi uma iniciativa, verdadeiramente, que é, vamos apostar nos jovens e claramente combater a lógica da precariedade, porque sabemos como isso se nada disso evitou o tal diagnóstico com que agora todos estão de acordo, que é que o país está muito estagnado e não consegue crescer aquilo que precisava. Era aí que eu queria chegar. Se nós compararmos e virmos desde 2022, verdadeiramente aí, pela primeira vez, a produtividade tem uma aceleração diferente do que tinha antes. Não estou a dizer que estamos no mundo ideal, nada disso, estou só a dizer que há uma relação. Mas nós não podemos... Não nos contentamos com isto. Não é só claro, isso, Pedro. não podemos medir desde 2022. Pedro, nós medimos desde 2020, que é pré-pandemia, e portanto Pedro, temos um impacto negativo. Nós fomos um dos países... efeitos diretos de medidas. Mas esse não é um efeito direto. Este é um aspecto muito importante. Nós fomos um dos países que teve uma contração mais elevada no PIB, na atividade económica, por causa da pandemia. Portanto, é natural que se nós medirmos só a partir... capacidade de recuperação? Evidente. Muito natural que se nós medirmos só a seguir a essa queda, que o nosso crescimento tenha sido superior. Pedro vai, acho eu também... Temos que começar antes. Ou começamos antes, ou começamos... E graças a uma grande capacidade que houve do Governo de, nomeadamente, lançar medidas de proteção do emprego como nunca antes tinham sido feitas nem testadas. Quando se fala em reformas, também é bom lembrar as reformas feitas por um governo em plena pandemia, seja para responder ao momento, seja em plena pandemia estar a lançar projetos para o futuro, como o Promove, que falámos há pouco. Isto para dizer, me interessa olhar para os números. Lembremos-nos qual era a taxa de desemprego em 2015 e qual é a de hoje. Hoje estamos a falar já com números que nos deixam confortáveis, que já não temos de estar nós preocupados, neste momento, por exemplo, com a taxa de desemprego geral ou com o número de trabalhadores que temos, pelo contrário. 80% das empresas, num inquérito feito, dizem que a sua grande preocupação neste momento é mesmo atrair e fixar talento. Este é o tema. Eu acho que chegamos todos aqui à mesma conclusão. Temos um problema de produtividade. No acordo de rendimentos celebrado em 2022, aliás, depois renovado também já há vários anos e também por este governo, estavam medidas direcionadas à questão da produtividade de uma forma muito, muito focada. A questão da dimensão e da escala, mecanismos de capitalização, a questão da burocracia, a questão da revisão, por exemplo, do sistema de taxas e taxinhas e a diminuição da carga de fiscal sobre o trabalho. Depois com restrições muito significativas que significavam que só se aplicavam às empresas mais pequenas e que tinham contratação coletiva ativa, o grupo, as restrições eram tão significativas, tem razão nisto. que restringiam a aplicação.
Não é isso que eu estou a dizer. Em termos de medidas que estavam previstas para desenvolver, que ainda não foram desenvolvidas. É isso que eu estou a dizer. Portanto, o que a Ana certo? está a acusar este governo de não ter dado sequência àquilo que vocês tinham deixado sobre a mesa e que você acha que era a bala de prata nem o governo para resolver deixou, os problemas da foi economia o que os nacional. parceiros sociais deixaram num acordo Ok. de concertação a médio e longo prazo feito pela primeira Então vez. acha que o Partido Socialista, a partir de agora, deve ter a iniciativa de propor coisas na Assembleia da República? Mas tem estado sempre a fazer isso. Ok. Tem estado sempre a fazer isso de uma forma, aliás, bastante construtiva. Agora, quando me perguntam então afinal, porque é que este pacote laboral não avança? E eu pergunto, um pacote laboral para avançar tem que responder a duas perguntas. Se é verdadeiramente reformista. Responde ao problema da produtividade, já vimos todos? Não. Responde ao problema, melhora a vida dia a dia concreto das pessoas? Eu não ouvi aqui ninguém dizer que sim. Em quê? Se houver alguma medida, digam. Melhorar a capacidade das empresas de se adaptarem. A conversa, mas nós estamos sempre a olhar e o problema da economia portuguesa, o principal problema é que paga salários baixos porque Essa é que é a rigidez. Essa é que é a rigidez. Mas na verdade temos hoje o peso dos salários. O problema provavelmente se produzisse O mais peso e dos melhor, salários pagar hoje melhor. no PIB é igual ao de 2020. Não é verdade. O preço dos salários do PIB Sim, finalmente... Pode ser por 0,1. Não. Voltou a crescer agora. Não, voltou a crescer agora, mas está no 48, nível de 2020. 48,3. Era o que estava em 2020. Mas- Era o que estava em 2020. Eu sei, mas só dizer isto. Para as pessoas que Pela primeira recebem vez salário... convergimos com a média europeia. Podemos todos problema ter no números preço para salário apresentar. Mas onde divergimos de forma significativa é no que sobra para remunerar depois o investimento. Temos que aumentar a produtividade, não há ninguém, não há dúvida Não é nenhuma. uma questão de... David Todos Paulo. muito Não bons vamos fazer isso sem conseguir Somos todos investir muito bons a mais. fazer Paulo. diagnóstico. Certo. Mas não somos Nós capazes, temos um peso esta é a verdade, não somos significativo capazes excessivo do Estado. politicamente de juntar concordo. os partidos centrais que estão no poder e fazer uma reforma da legislação laboral económica, de olhar para a economia, pegar no diagnóstico do Pedro e dizer assim, como é que vamos resolver estes problemas? E juntar PS e PSD. E eu sei que existe hoje um terceiro partido, que é muito importante, mas a questão é, e se ele estiver disponível, veremos se estava ou não estava disponível, também pode entrar exatamente, desde que não venha dizer que para fazer isto é preciso diminuir a idade da reforma, que já agora a reforma, a sustentabilidade da segurança social cresceu muito por causa de uma reforma de Vieira da Silva que ponha a idade da reforma no nível em que ela está hoje, porque a Liga à esperança média de Fator de sustentabilidade. E porque aumentaram os salários e porque certo, aumentou o nível de emprego. mas Mais é 1,5 milhão preciso- de pessoas a trabalhar. O que nós sabemos hoje é que não é possível juntar os dois maiores partidos portugueses, o PS continua a ser o segundo maior partido, não é o que tem em número de deputados, mas é em votos, e tem, sobretudo, uma grande força autárquica que também é importante para resolver muitas das coisas que têm ligação com a economia. Se o PS e o PSD não forem capazes de se entender, e não foram até hoje. Mas, Paulo, porque é que é uma sempre a reverter. inevitabilidade ter que ser o PS e o PSD? Se tu agora tens um segundo Não, partido porque se não for... com outra força, não é? Qual é a questão? Se não for, quando houver uma maioria de esquerda, vão reverter, vão fazer o que fizeram num passado recente, em 2023. E quando voltar a haver uma maioria de direita, ou as reformas são cruciais, há reformas que não se conseguem fazer ao centro, entre PS e PSD. É difícil conseguir uma reforma da nacionalidade. Se o PSD está mais virado à direita, faz com o Chega essa reforma. Há outras reformas da segurança social. Também não tem sido fácil. E da segurança social é muito difícil. Sim. O Governo já abdicou de fazer essa reforma. A Ministra já disse que não se compromete em fazer essa reforma nesta legislatura, porque há uma grande complexidade na segurança social e, portanto, por mais diagnóstico que se faça que há um problema para resolver para um futuro próximo, nem o PSD-AD está disponível para fazer essa reforma agora, nem o Partido Socialista está disponível para lhe dar a mão. E o que nós vemos de Chega é exatamente o contrário do que deve ser uma reforma para garantir sustentabilidade. E, portanto, vamos estar a discutir, somos, mais uma vez, muito bons a fazer o diagnóstico, mas somos muito maus a conseguir um consenso. Pedro, voltando àquela tua convicção de que a AD devia associar-se ao Chega para usar a maioria absoluta que a direita tem neste momento no Parlamento, tu achas que isso é uma causa perdida? A minha convicção não é que a AD se deve juntar ao Chega. A minha convicção é que a AD deve apresentar visão clara para o país e confrontar os atores políticos
em face dessa visão e esperar que o Chega vote favoravelmente. Muito rapidamente, Aquilo só que para Passos Coelho contestar... pedia era mais do que isso, era que se dirigissem ao eleitorado e pedissem mais força. Porventura, tu achas que se devia fazer essa chantagem com o eleitorado ao ponto de eventualmente provocar eleições antecipadas? Não pode ficar mergulhado nestes dois impasses. É porque não é um impasse. Nestes dois impasses, no impasse governativo, em que nada se consegue encontrar do ponto de vista legislativo, e um impasse institucional e democrático que se vê, de resto, a propósito da eleição dos órgãos externos. Isto é um impasse que não pode permanecer. E, portanto, lá no limite, o povo é soberano e votará e pronunciar-se-á a partir das impressões com que ficar do comportamento que cada ator político tiver. Eu tenho que só contestar a conclusão. Nós podemos concordar no diagnóstico. Enfim, não concordo com a Ana Mendes Godinho quando diz que esta reforma não serve para nada. Eu reconheci que a reforma não é perfeita e que é incompleta, mas dá aqui alguns passos. Nós estamos aqui assim não é só o mundo novo e o país atrasado. É que, de facto, há algumas pessoas que parece, e o GT é claramente um exemplo disso, que parece que ficou, e se calhar o PS, que se calhar ficou no mundo lá atrás, em que a ideia da proteção de emprego se coloca acima da necessidade de criar novos empregos, de adaptar os empregos e sob pena de quando nós ficamos agarrados a esta luta de classes, para usar uma terminologia marxista, não aprendemos nada com a quando história. estamos agarrados a esta luta de classes, corremos o risco de deixar colapsar uma economia. Não há emprego a proteger se a economia só colapsar. Só há empresas fortes com trabalhadores fortes. Não há empresas fortes. E as empresas só são não temos cura. Eu tenho que proteger o emprego da Ângela e agora é a vez dela falar. Poderem fazer outsourcing que vocês a conclusão é que é um país que não tem cura. Já nos mostrou. Não é verdade, o outsourcing é possível, o outsourcing existe. Paulo, vamos à capa do Expresso. Há países, sim, como a Bélgica, que proíbem o outsourcing. Não é nada disso. Aqui na primeira página do Expresso. Desculpem, é o entusiasmo. A manchete do Expresso fala-nos da lei da nacionalidade e conta-nos que centenas de vistos gold vão processar o Estado português. Há mais de 500 investidores, na sua maioria norte-americanos, que lançam a ação coletiva contra a nova lei da nacionalidade. Em causa está a duplicação do tempo de espera para poderem ser portugueses. A grande foto da capa do Expresso é de Leiria, onde a redação do Expresso esteve na última semana a fazer reportagem para avaliar o estado dos 100 dias de solidão. As casas continuam muitas sem telhado, empresas em condições provisórias, comunicações ainda em baixa, 100 dias após a tempestade Christine, ainda há estradas cortadas, pinhais transformados num micado de árvores caídas e cabos no chão. O Expresso passou lá a semana e tem uma grande reportagem em que a conclusão é que são precisos 2 anos para recuperar. Há também uma chamada para uma entrevista de Francisco Pedro Balsemão, CEO da empresa, que na revista dá uma grande entrevista após a sucessão e a entrada dos novos acionistas e fala do futuro do grupo, do jornal e da SIC. E ficamos por aqui. É. E o Expresso da Meia-Noite volta na próxima semana. E um bom fim de semana.